Pronto. Então nós vamos começar fazendo um resuminho do assunto impulso e quantidade de movimento, para a gente dar uma lembrada nas fórmulas, nos conceitos. E antes de começar o assunto, dizer assim, que esse assunto, na realidade, não é dos top 10 do Enem. Não só do Enem. Né? Cai, de vez em quando a VUNESP aparece uma outra coisa, e a gente vai perceber que uma parte do assunto, na verdade, o conceito de impulso, ele é basicamente uma releitura da segunda lei de Newton. A partir da segunda lei de Newton, a gente chega no teorema do impulso. O conceito de quantidade de movimento, a parte que pega um pouquinho mais, é a parte das colisões. Né? Então, tem alguns exercícios, os exercícios da metade da lista para frente, a gente trabalha com colisões em uma dimensão, colisões em duas, e a primeira parte da lista a gente fala do impulso propriamente dito, tá? Impulso e a quantidade de Dan, movimento. Oi. que seleção que foi essa sua da segunda parte da lista dos exercícios em casa? Um Puta, aquela pior que o parte outro, cara! essa parte é pesada, viu? O pessoal Pelo reclamou amor de também. Deus. O pessoal reclamou. Principalmente o finalzinho, né? Não, final, eu fui chegando assim no final, eu falei, meu Deus do céu, É, será que eu tô com problema? é por isso que você apareceu de novo lá no plantão, né? Eu vi teu nome lá. Essa semana não, mas eu vou marcar pra semana que vem, Você pra não esse tinha marcado exercício pra aí. essa? Eu tava achando que era pra. Marquei, mas essa semana é pra química. Ah, essa é pra química, tá. Tá, então já tem que esperar que minha hora vai chegar, é isso, né? Tá, beleza. Esse assunto é difícil. Ele é difícil. Não é um assunto tão simples, não. Mas assim, eu sempre costumo dizer o seguinte: é difícil porque a gente não treina muito. Né? Se fosse um assunto daqueles mais frequentes, certamente vocês já teriam, durante a preparação de vocês, já teriam feito mais exercícios, porque é uma questão de você se acostumar com a história. Outro problema também é que esse assunto acaba resbalando no conceito de energia, né? Também é uma coisa difícil. Então, vamos dar uma repassada aqui, bem rápido, para a gente ir para as questões. Bom, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Né? E a quantidade de movimento de um corpo, ela é calculada a partir do produto de um escalar com um vetorial. Como assim, Danilo? Uma grandeza escalar, que é a massa, e a velocidade vetorial do corpo. Tá? Se é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, que é esse que vocês estão vendo aqui, certo? Só que ela tem direção e sentido. Então a gente pode dizer também que a direção e o sentido são os mesmos da velocidade. Tá? Os mesmos da velocidade. Tudo bem. Então, por exemplo, se nós temos um corpo com uma certa massa e uma certa velocidade horizontal para a direita, você vai representar para esse corpo o vetor velocidade, que é esse que você já está mostrando, e eu vou representar também um vetor quantidade de movimento no corpo. Né? Você vê que a gente começa a colocar vetor no corpo, você pode colocar aí um vetor, por exemplo, se ele estiver acelerando, você pode colocar um vetor de aceleração junto. Se ele estiver acelerando, ele terá força resultante, então você vai colocar um vetor força resultante. Você começa a perceber que o corpo ele vai ficando recheado de vetores. Né? Quais são as únicas coisas que são escalares ali? A massa e a energia cinética do corpo. Porque partindo da ideia de que ele tem uma velocidade, ele tem uma energia cinética. Tudo bem? Beleza. Agora, a questão do impulso, né? Impulso está relacionado. E aí, por que a gente precisa fazer essas duas definições? Né? Porque o teorema do impulso, que é o mais importante da história, ele relaciona o impulso com a quantidade de movimento. Então, normalmente, quando a gente estuda esse assunto, a primeira coisa é, vamos definir quantidade de movimento. Beleza. Ah, outra coisa importante, antes de eu passar para o impulso, gente, perdão. No sistema internacional, né, a gente sempre faz essa análise de unidade que é importante. No sistema internacional, isso aqui vai ser quilograma vezes metro por segundo. Tá bom? Beleza. Agora vamos olhar para o impulso. Impulso está relacionado diretamente com uma força aplicada num corpo, ok? Durante um certo intervalo de tempo. Né? A palavra impulso talvez seja uma das palavras que a gente tenha no nosso dia a dia que seja mais
fiel à definição da física. Como é que você impulsiona um corpo? Você empurra ele, você aplica uma força nele. Só que você concorda comigo que a partir do momento em que você aplica essa força, esse corpo vai acelerar. Quanto mais tempo você aplica a força, mais tempo ele vai ficar acelerando. Então, a definição de impulso, que também é uma grandeza vetorial, é a força multiplicado pelo ΔT. Tá? A análise aqui é igualzinha à da quantidade de movimento. Tá? Direção e sentido, os mesmos da força. Aqui, direção e sentido são os mesmos da força. Mesmos da força. Tá? Agora, para pensar um pouquinho. Para o sistema internacional, a gente pode definir impulso como sendo o Newton vezes segundo. Tá bom? Mas, gente, vem cá. Newton não é força, Newton é força. Só que força não é massa vezes a aceleração? Então eu vou brincar com essa unidade. Em vez de eu colocar Newton, eu vou colocar massa vezes a aceleração vezes o segundo ali, do Newton vezes segundo. Tudo bem? Abrimos a unidade. Olha o que a gente acaba de descobrir. Se eu cancelar aqui o segundo com o segundo, ó, cancela. Ficou quilograma vezes metro por segundo. Vocês estão percebendo que a unidade do impulso é a mesma da quantidade de movimento? O que isso quer dizer? Que uma grandeza equivale a outra. Uma grandeza equivale a outra. Como assim, Danilo? Peraí, devagar. Na verdade, eu não estou dizendo que o impulso é a quantidade de movimento. Não é isso. Eles têm grandezas iguais, né? As grandezas equivalem. Então, elas são definições equivalentes. Mas em que sentido? Para pensar que, quando você aplica uma força num corpo, ele não acelera? Acelera. Se ele acelera, o que acontece com a velocidade dele, galera? Varia. Tudo bem? Se a velocidade varia, eu não posso dizer que o impulso provoca uma variação da quantidade de movimento? Toda vez que eu impulsiono um corpo, essa grandeza vai variar. Né? Que é mais ou menos o que... Não é mais ou menos, é o que o Newton falava. Só que ele falava de outro jeito. Ele falava assim, quando você aplica uma força, o corpo acelera. Mas para aplicar uma força, eu não estou aplicando impulso? Né? Inclusive, a gente consegue, a partir da segunda lei, mostrar esse teorema. Tá? Então, vamos falar do teorema do impulso. Né? Para a gente entender a ideia. Imagine um corpo com uma força resultante F, tá bom? Com uma velocidade inicial VI, e essa força vai ser aplicada no corpo durante um certo intervalo de tempo. Durante certo ΔT. Ok. De tal maneira que, durante esse intervalo de tempo, o corpo vai andar para a direita. Até um certo momento em que ele atinge uma velocidade VF. Tá? Então, ele ficou durante um tempo sofrendo a ação desta força. Essa força faz com que ele varie a velocidade por causa da aceleração. Pela segunda lei de Newton, a força resultante tem que ser igual à massa multiplicado pela aceleração. Só que a aceleração é ΔV por ΔT, certo? Então, eu posso escrever essa conta de tal maneira que força seja igual a massa
vezes ΔV sobre ΔT. Desenvolvendo mais essa continha, pessoal, a gente chega à conclusão de que a força é igual a M vezes V final menos V inicial dividido pelo tempo. Tá? Pegamos a definição de aceleração lá da cinemática e jogamos aqui na conta. Vou passar o ΔT multiplicando para a direita, para a esquerda. De tal maneira que eu tenho que força vezes ΔT é igual a... E isso aqui, ó, eu vou fazer a distributiva. Então vai ficar MVF menos MVI. Beleza? Isso aqui é a quantidade de movimento final. E isso aqui é a quantidade de movimento inicial. Tá? Então a gente chega na dedução de que o impulso, ó, o impulso provoca uma variação da quantidade de movimento. Tá? Lembrando que nós estamos falando de grandezas vetoriais. Tá? Numa colisão ou num exercício onde você tem uma dimensão só, esses problemas são mais fáceis. Espera aí. Bateria. Vocês estão me ouvindo de novo, né? Espera aí. Beleza? Tudo bem, pessoal? Foi meio rapidinho, né? Porque a gente está tentando resumir a maior quantidade de informações possível. Outra coisa que eu queria comentar um pouquinho é a questão, e depois a gente fala do gráfico, tá? Eu não vou falar sobre gráfico agora, deixa chegar no exercício, porque isso é bem tranquilo. Um desdobramento do conceito de quantidade de movimento é o estudo das colisões. Que eu acho, essa é a parte que eu considero um pouco mais delicada. Que até a Vichy que estava falando, puta, esses exercícios estavam meio foda. Provavelmente você deve ter visto que os exercícios mais complicados são os de colisões. Bom, a teoria de colisões ela é bem simples, o problema é aplicar no exercício. Né? Bom, na verdade, quando a gente fala em colisão, a gente está falando de ou colisões ou explosões. Né? Qual a diferença de uma colisão para uma explosão? Uma colisão é um choque de dois corpos, certo? Que pode ser um choque elástico ou inelástico, enfim. Uma explosão ocorre quando um corpo, por algum motivo, se fragmenta e os fragmentos desenvolvem movimentos independentes, com velocidade. Né? Cada um dos fragmentos tem uma massa. Se vocês deram uma olhada, já chegaram a dar uma olhada na lista, a gente tem um exercício onde a gente vai trabalhar com a ideia de explosão. É um artefato, uma bomba, né, uma granada, ela explode em 3 pedaços. E pelas velocidades dos fragmentos, eu consigo deduzir qual era a velocidade da bomba quando ela foi arremessada. Assim, eu gosto muito desses assuntos, né? Então eu sempre tento buscar uma utilidade para o estudo das coisas, né? Esse tipo de assunto, gente, para quem trabalha com perícia criminal, é fundamental. Por conta de colisões de veículos, né? Pelo jeito que a colisão acontece, você consegue calcular e simular possíveis velocidades. Né? Esses caras que trabalham com perícias de explosão. Então, é um assunto que tipo, tem uma aplicação prática bem legal. E, na verdade, é uma forma diferente de você enxergar as leis de Newton. Tá? Bom, o que é o princípio da conservação da quantidade de movimento? Vamos imaginar 2 corpos, um corpo A e um corpo B, que vão sofrer um choque. Então, aqui você tem o corpo A. Peraí, deixa eu colocar eles um pouquinho mais longe um do outro, porque daí fica mais fácil da gente interpretar. Então, é assim. Era uma vez um corpinho A que tinha lá uma massa e uma velocidade VA.
Esse corpinho A estava em rota de colisão com o corpinho B, com uma velocidade VB e uma certa massa também. Beleza. Essas colisões elas têm uma característica muito especial. Né? Porque tem uma frase que eu lembro que eu estudava no cursinho e eu não entendia o que o professor falava. Sério mesmo, eu passei muito tempo sem entender o que ele falava. Ele falava, olha, numa colisão é um sistema isolado. Colisão é um sistema isolado. Eu falava, mas o que isso quer dizer? Aí vinha a resposta que me deixava pior ainda. Ah, é um sistema livre de forças externas. Eu não sei se vocês chegaram a ver a aula inteira e tal. Tem um momento que eu falo sobre isso. Mas Danilo, como assim livre de forças externas? Vamos imaginar que essa colisão vai ter uma força de impacto. Essa força de impacto, normalmente, numa colisão, ela é muito maior do que forças externas. Mas quem seriam essas forças externas? Por exemplo, o peso das partículas. O peso. O peso é uma força externa. Né? Você está estudando uma colisão na Terra. Então, qual é a outra força que o corpo teria na hora da colisão, por exemplo? O peso, o atrito. Imagina dois carros batendo. Tem o atrito ali. Todas essas forças, diante do impacto da colisão, elas são tão pequenas que eu vou fingir que elas não existem. Vocês devem lembrar, e logo menos já preparem os corações. Preparem os corações, porque a gente vai entrar em eletricidade. E na eletricidade, existem momentos em que a gente vai pegar uma carga elétrica, jogá-la dentro de um campo elétrico e desprezar o peso. E considerar só a força elétrica agindo nela. Por quê? Porque o peso perto daquela força é tão ridículo que ele não vai interferir no evento. Então, qual a importância de você estudar um sistema como sendo isolado? Para um sistema isolado, a quantidade de movimento se conserva. Isto é, você tem lá a situação antes da colisão, tá? Aí eles colidem, maravilha. O corpo A volta com uma velocidade velhinha. E aí, esse volta é o tipo de exercício mais fácil, né? O vai e volta. Porque, por exemplo, num grau mais top, que a gente não entra nesse grau no ensino médio, o cara pode bater e ir para o lado. Você tem uma variação do vetor de outro jeito. Porque aqui, quando ele bate de um lado para o outro, a velocidade só inverte o sinal. Tá? Então, as colisões que a gente estuda, elas são simples. Aí você tem um outro corpo B com uma velocidade velhinha B. Para lá. Então, depois. Pronto. Beleza? Então, como o sistema é isolado, a gente vai dizer o seguinte. Se eu pegar a quantidade de movimento do corpo A antes da colisão, mais a quantidade de movimento do corpo B antes da colisão, isso aqui dá uma quantidade de movimento inicial, certo? Que antes. A soma disso tem que dar igual a quantidade de movimento do corpo A pós-colisão mais a quantidade de movimento do corpo B pós-colisão. É claro que muitas vezes essa soma ela acaba virando uma conta de menos por causa dos sentidos das velocidades, né? Vamos entender o seguinte, como a gente está trabalhando com vetores, e aqui nesse caso são vetores em uma dimensão só, ou para a direita ou para a esquerda, né? É importante sempre adotar um sentido para a trajetória, um sentido positivo. Por exemplo, eu posso adotar para a direita, né? Que é o que a gente costuma fazer mais. Beleza? Tá? Bom, isso é uma coisa. Dentro dessas colisões, existem três situações possíveis, os tipos de colisões. Né? A colisão elástica, em alguns livros aparece como perfeitamente elástica. A parcialmente elástica. E temos a inelástica. Por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês aí em cima não é uma colisão inelástica.
A colisão inelástica é quando os corpos grudam. Tá? As colisões elásticas são desse tipo que vocês estão vendo aí. Aí você fala assim, tá, mas Danilo, o que diferenciaria, qual a característica, vamos dizer assim, matemática, né? Como é que eu posso definir matematicamente uma colisão perfeitamente elástica, ou só elástica, né? E uma parcialmente elástica? Você tem uma questão aí de conservação de energia, que depois a gente aborda, mas fundamentalmente, para definir isso, eu preciso, para poder diferenciar uma colisão da outra, eu preciso definir o coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição. Restituir é devolver, né? Restituição é uma das coisas que a gente espera todo ano no imposto de renda para quem declarar. O dia que vocês declararem, vocês vão ver como é revoltante. Preencher aquele formulário, a gente vai preenchendo o formulário, a gente vai dando uma revolta. Mas, né? Coeficiente de restituição, vamos lá. O coeficiente de restituição, você faz já? Puta, é horrível, né? É muito chato, cara. Eu não sei o que é pior, se é tipo ver o que não restitui, ou se é ver a quantidade de coisa que você gasta e tipo... Essa é a pior. Pra mim, essa é a pior de longe. Nossa, na hora que eu tive noção do quanto que eu gasto com psicólogo e psiquiatra por ano, eu falei, nossa... minha filha, é isso aí. É um Deus nos acuda. E é uma das poucas coisas no Brasil que tem um funcionamento, né? Eficiência, porque eles pegam e não tem jeito, cara. Não adianta tentar sonegar. Esses dias o povo criou um meme, né, da Suzana. A Suzana me... Como é que é? A Suzana... Ai... A Suzana me fez psicóloga, uma coisa assim, eu não lembro. E aí eu peguei e falei assim, Suzana, se eu te mostrar meu imposto de renda, você não tá entendendo. Não, e assim, não restitui tudo, né, cara? É foda. É foda. Médico, remédio, né? É um inferno, gente. Deus me livre. Mas tudo bem. Ó, o coeficiente de restituição, ele é uma relação entre duas velocidades relativas. Como assim velocidade relativa? É, velocidade relativa. A velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. E tem um detalhe. Isso em módulo, tá? Ou seja, se o número aqui dentro é negativo, você tira o sinal. Tá? É uma relação, porque qual que é a ideia, né? Por que é em módulo? Porque é uma relação entre velocidades relativas. Tá? Esse valor, devido às questões da física propriamente dita, ele vai ser um valor entre 0 e 1. Tá? E aí tem uma coisa importante. Como é que eu calculo isso, se eu abrir essa conta? Né? Então vamos lá. Eu vou fazer isso aqui. Ó. V' menos V' A sobre VA menos VB. Tá? É assim que a gente define esse coeficiente. Tá? Então, o V'B menos o V'A. É claro que muitas vezes essa conta ela vai virar uma soma. Depende dos sentidos das velocidades. Né? Esses sinais eles fazem parte da fórmula. Muitas vezes essa velocidade vai acabar sendo soma, ou essa daqui, depende do que ele vai perguntar. O fato é que quando a gente faz as contas, esse E ele pode ser um número entre 0 e 1. O que faz muito sentido. Né? Por exemplo, vamos imaginar uma colisão ideal. Qual a característica de uma colisão ideal? Que é aquela que nós dizemos ser elástica. Ela não dissipa energia. Não dissipa energia. Tá? Agora, gente, se ela não dissipa energia, a gente pode dizer que a velocidade relativa dos corpos de afastamento e de aproximação é a mesma. Por quê? Porque, embora eles possam trocar velocidades, embora eles possam, o que estava mais lento ficar mais rápido,
a soma das energias é a mesma. Se eu pegar a energia cinética antes, dos dois, e a cinética depois, eu vou ver uma conservação ali. É claro que isso é uma situação ideal, né? Não existe colisão dessa forma. O fato é que, nessa situação, o E, ele vai valer 1. Para você entender isso de uma forma muito simples, pensa numa colisão assim, que foi exatamente a que eu dei na aula. Olha, eu jogo uma bola na parede e ela bate com 2 metros por segundo. Concorda que enquanto ela está se aproximando da parede, a velocidade de aproximação é 2 metros por segundo, porque a parede está parada. Aí imagina que ela bata na parede e volte com a mesma velocidade. Então ela se aproxima com 2, se afasta com 2. Quando você faz a relativa aproximação, afastamento, dá 1 o coeficiente. Então, essa é uma colisão perfeita, porque isso é impossível, galera. Quando a bola bate na parede, ela vai dissipar uma energia. Se a gente for muito chato, muito pentelho, o próprio trajeto da bola já vai dar um atrito que vai dissipar a energia dela. Então, quer dizer, ela já vai chegar com uma velocidade menor. Pum. Bater vai voltar com uma velocidade menor. Tá? Quando a colisão é mais próxima da realidade, nós dizemos que ela é elástica, parcialmente elástica. Na parcialmente elástica, imagina a bolinha voltando com uma velocidade menor do que 2. Então ela se aproxima com 2 e volta com 1,5, por exemplo. Então, nesse caso, você tem dissipação de energia. Então, ó, você tem perda de energia. E o coeficiente de restituição é um número entre 0 e 1. Sendo que não pode ser 0 nenhum. Ok? Beleza. O terceiro caso de colisões, que também é tranquilo de você imaginar, tenta pensar assim. Eu pego a bolinha, jogo na parede. Só que tem um adesivo na bolinha. Aí a bolinha chega na parede com 2 metros por segundo e bate e gruda. Se ela bate e gruda, qual é a velocidade relativa de afastamento, galera? É 0. Ela grudou. Então o coeficiente de restituição vai dar 0. Tá? Então aqui gruda, eu vou usar a palavra gruda, tá bom? Gruda. E o coeficiente de restituição dá 0. Ok? Essa daqui, ela tem toda a energia perdida. Quer dizer, nem necessariamente, né? Porque eles podem, por exemplo, imagina uma colisão onde um corpo bate no outro, gruda e vai arrastando ele. Né? Isso pode acontecer. Né? Uma colisão violenta, tipo, você bate um carro no outro, vai arrastando, aquelas coisas bem feias que a gente ouve falar. Tá? Beleza? Então, basicamente, a teoria é essa. Você vê que é uma teoria bem de conceito mesmo, né? Agora a gente vai pegar os exercícios para nós treinarmos tudo isso, ok? Se vocês quiserem tirar print, não sei se vocês querem que volte na outra tela também. Espera aí. Espera só um pouquinho, gente. Oi. Pronto. Vamos lá. Questão número 1. O gráfico a seguir fornece a velocidade em função do tempo para um corpo de 90 kg. Então a gente observa no gráfico vê se vocês concordam, tá? Aqui é um movimento uniformemente variado, porque a velocidade está variando com o tempo de acordo com uma função de primeiro grau. É um vovô ateu aqui, vovô ateu. Aí chega aqui no 4 segundos, ele entra em movimento uniforme. E vai até 10 segundos no movimento uniforme. Tá? Item A. Determine o valor da quantidade de movimento desse corpo no instante 10. Então, quantidade de movimento em 10 segundos.
né? Você percebe que a quantidade de movimento ela pode variar, né? Por exemplo, enquanto a velocidade... Porque assim, como a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, e a massa é constante, se um corpo tem velocidade que varia, a quantidade de movimento vai variando, que é justamente provocado pelo impulso. Então, se perguntar para mim assim, Danilo, a variação da quantidade de movimento aqui aconteceu por quê? Porque tem alguém aplicando um impulso, uma força. Tá? Então, fica Q igual a massa, massa vezes a velocidade. Então, Q igual a 90 vezes... No instante 10, a velocidade era 12,5. Deixa eu já até preparar a calculadora, que hoje é dia. 90 vezes 12,5 dá 1.125, tá? Que igual a 1.125. Aí a unidade, né? Quilograma vezes metro por segundo. Pode colocar segundo a menos 1 também, que dá na mesma. Né? E engraçado que, né, os caras têm vários nomes para as unidades, né? Newton, Pascal, e para a quantidade de movimento não tem. Tá? Porque, na verdade, a teoria de quantidade de movimento, eu não sei se vocês sabem, eu não conheço muito adentro desse assunto, mas até onde eu sei, os escritos do Newton, né, que a gente considera como seria a segunda lei de Newton, tananã, tananã, eles não faziam referência ao força igual a massa vezes aceleração. O Newton enunciou o impulso. É que, para ficar mais didático, o pessoal usou a ideia do impulso igual à variação da quantidade de movimento e transformou no força igual a massa vezes aceleração. Tá? Bom, item B, o Principia. Construa no seu caderno, na sua tela, um gráfico da quantidade de movimento do corpo em função do tempo. Quantidade de movimento em função do tempo. Então, pera lá. Quantidade de movimento em quilogramas vezes metro por segundo em função do tempo. Tá? Ficou meio tosquinho, tudo bem. Gente, como é que a gente vai descrever uma quantidade de movimento variando? Olha, a quantidade de movimento ela é diretamente proporcional à velocidade, certo? Então, quer dizer, se a velocidade aumenta, a quantidade de movimento também faz isso. Ou seja, enquanto a velocidade vai crescendo, a quantidade de movimento faz isso também, ó. No mesmo ritmo. Primeiro grau. Tá? No instante 4 segundos, ela atinge aquele valor que nós acabamos de calcular no item A, que é o 1.125. E a partir dali, a quantidade de movimento se torna constante, não tem mais variação de quantidade de movimento. Ó. Então não tem mais impulso. Faz todo sentido não ter impulso, né? Porque se você não tem impulso, não tem aceleração. Né? Então aqui, ó, durante o instante 4 e o instante 10, eu posso dizer que o impulso é 0. Tá? Quanto vale o impulso de 0 a 4? Alguém pode me dizer? Impulso de 0 a 4. Yayam. Impulso de 0 a 4. Peraí, apareceu. Área. Vamos pensar? Se eu tirar a área, vamos pensar assim, ó. Se eu tirar a área do gráfico, eu estou multiplicando quantidade de movimento vezes tempo. Tá? Mas para pensar o seguinte, o impulso, ele não é a variação da quantidade de movimento? Então, impulso é igual a Q final menos Q inicial. Então, impulso é... Quanto vale a quantidade de movimento final, né? O que a gente chama de quantidade de movimento final? É a quantidade de movimento no instante 4.
ela vale 1.125. Perceberam o que aconteceu, gente? Na verdade, olha aqui, olha a variação da quantidade de movimento aqui, gente, ó. Q final menos Q inicial. Aqui seria 0, tá? Aí você fala assim, Danilo, mas e se eu tirar a área? Né? Vocês falaram, vamos tirar a área. Então isso aqui dá 1.125. Pode escrever Newton vezes segundo. Sem problema, tá? Beleza? Aí você fala, Danilo, mas o que daria a área? Nada, por quê? Não existe nenhuma grandeza definida como Q vezes tempo. Né? A gente sempre tem que lembrar que quando você tira a área de um gráfico, você está sempre multiplicando as grandezas dele. Por exemplo, qual seria a utilidade de nós tirarmos a área deste gráfico? O que dá a área desse gráfico? Tem alguma grandeza que a gente possa pensar que seria velocidade vezes tempo? Tem. Opa, já apareceu aqui. Peraí. Eu adoro quando pisca aqui o negócio. Isso! Boa! Aí o deslocamento. Delta, olha que bonitinho, ela escreveu delta S. Exato. Porque não tem a porra do delta, né? A gente tem que mandar um abaixo assinado lá pro Zoom. Eu quero um teclado com algarismos em grego. Eu quero um teclado que tenha sigma, alfa, delta, lambda. Como é que eu vou dar aula de ondulatória sem lambda, gente? Né? Fala sério. Tranquilo? Posso passar? Printem. Seguindo. Nossa, que ficou grande essa. Pera só um pouquinho. Que horror. Ficou muito grande aqui. Não tem espaço depois para desenhar. Aí, pronto. Porque ainda tem mais espaço para resolver a questão. Vamos lá. Uma bola de tênis com 60 gramas de massa bate contra uma parede a 30 metros por segundo. Então já trata-se de uma colisão, porém, é uma colisão entre um corpo e um outro parado ali, né? Após rebater, ela retorna à mesma direção, porém, em sentido oposto, com velocidade 25 metros por segundo. O contato com a parede dura apenas 0,05 segundos. Item A. Represente a situação descrita indicando a direção e o sentido dos vetores velocidade da bola antes e depois da colisão. Depois determine a intensidade da força média que agiu na bola durante o tempo em que ela esteve em contato com a parede. Tá? E depois a gente vai falando sobre as outras coisas aqui. Vamos desenhar que tem bastante coisa. Então vamos lá. Eu tenho uma parede. Eu vou desenhar a bolinha chegando na parede primeiro. Então ela tem uma velocidade VA igual a 30 metros por segundo. Tá. Isso aqui eu vou chamar de antes. Aqui está a parede. Tá. Aí ela vai ficar em contato com a parede, esmagada, durante um ΔT de 0,05 segundos. Gente, agora eu preciso falar uma pergunta muito importante para vocês. Como é que eu represento, nesse momento, o vetor força que a bolinha está sofrendo da parede? Isso é muito importante, que vocês pensem nisso. Deixa eu até trocar de lápis aqui. Vou fazer de amarelinho. Ih, essa pelo visto não deu, hein? Ixi. Opa! Ah, vixe, veio duas agora. Agora veio de baciada. Aê, vixe, olha os caras, é isso aí. Sentido oposto. Então vamos desenhar ela aqui. Essa é a força. Eu vou chamar ela de força média,
Porque ele chamou também. Por que ele chamou de força média? Porque provavelmente essa força não é constante durante esse intervalo. Ela vai apertando, 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 e depois vai desapertando, desapertando, apertando. Imagina isso. Imagina um corpo apertando, 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 desapertando, desapertando, desapertando. Né? Então, há uma variação nessa força. Então, ele está falando de força média. Né? Você tem que tentar visualizar esse momento do choque. Aí, depois, a bolinha já está voltando com uma velocidade V' A igual a 25. Né? Isso na conta a gente vai ter que levar em consideração, hein? Tá? Como é uma colisão de bate e volta, eu vou adotar para a direita como positivo. Beleza. Então, o item A fizemos. Né? Colocamos, inclusive, aí a força. Aqui é depois, né? Aqui antes, faltou um S. Opa. E aqui depois, perdão. E aqui o durante. Beleza? Tá. Aí ele pede para a gente determinar a intensidade média dessa força que agiu durante o tempo em que ela esteve em contato com a parede. Explique o significado do sinal encontrado para essa força. Entenderam agora por que eu estava insistindo na questão da força? Para a gente pensar nessa força? Porque se tudo der certo, a gente deve obter uma força com valor negativo. Né? Por conta dos vetores que nós estamos observando aqui. Beleza? Bom, se tem força, tem impulso. Se tem impulso, tem variação da quantidade de movimento. Então, eu vou usar o teorema do impulso. Né? Item B. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Portanto, o impulso é igual ao Q final menos o Q inicial. Beleza. Como ele quer a força, eu também vou abrir o impulso. Então, eu vou falar que força média vezes tempo. Opa. É igual a mv final. Aqui, mv final menos mv inicial. Tá. Agora que a gente abriu a fórmula, colocou tudo bonitinho, eu vou substituir os valores. E aí, muita atenção na questão da velocidade. Tá? Precisa, viu? Na verdade, acho que não, viu, Elvira? Porque na hora que você colocar o próprio sinal aqui, o examinador vai perceber. Você não precisa não, tá? É que eu vou confessar para você uma coisa, né? Porque eu já corrigi prova da VUNESP. Não de física, né? Mas de química. Atrapalha o examinador se você não colocar o sentido. Por quê? Ele vai ter que pensar naquilo. E eu vou confessar para você que na hora que a gente está corrigindo prova, cara, é tão rápido que é meio foda. Ele vai ter que ficar procurando. Tipo, peraí, ele lá colocou positivo para quem? Então, o que é positivo? É para direita ou para esquerda? Sabe? Então, se você já faz isso aqui, ó, puta, dá um gás pro cara corrigir tua prova, tá bom? Bom, vamos lá. Força média. A força média vezes o tempo, 5, 10 a menos 2, igual a massa, 60 gramas. Muito cuidado, porque a massa precisa estar em quilos, né? Então fica 60 vezes 10 a menos 3. Eu vou fazer passagem por passagem para a gente acostumar com o problema do sinal, tá? Vezes. A velocidade final eu vou colocar menos 25. Porque ele está voltando. Menos massa vezes a velocidade inicial. 30. Pronto. Ó. Pronto. Tá? Esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora de resolver esses exercícios. Por causa do sinal. Se você botar um sinal errado, acabou. Acabou. Tá? Então fica. Vamos lá. Agora é conta, né? Força média vezes 5, 10 a menos 2 igual a... deixa eu pegar a calculadora aqui.
60 vezes 25 dá 1.500. Isso aqui, ó. Só que é 10 a menos 3, então eu vou colocar menos 1,5. Tá? Agora aqui, essa outra parte da conta. Menos, que também vai ficar menos por causa desse menos aqui, né? Ó. Então fica 60 vezes 30 dá 1.800. Então dá menos 1,8. 1.800, 10 a menos 3, né? Dá 1,8. Então, a força média igual a menos 3,3, né? Sobre 5, 10 a menos 2. Olha lá o sinalzinho lá. 0,66 vai dar 66 newtons. Newtons de força média. Tá bom? Agora para pensar um pouquinho, gente. Quando a gente fala em forças externas muito pequenas, né? Isso aqui ainda é uma colisão entre um corpo bem pequenininho, com uma velocidade até que alta, né? 30 metros por segundo é uma velocidade alta, contra uma parede. Você vê que a força da colisão ela é muito maior do que o peso. Quer ver? O peso dele vai ser 0,6 newtons, o peso do corpo. Né? A gente pode considerar o peso do corpo como sendo uma força externa, porque ele está sendo quem está fazendo é um corpo que é a Terra. Então veja que as forças internas elas são muito grandes comparadas com as forças externas. Por isso a gente acaba desprezando elas na hora de fazer os cálculos das colisões. Né? E isso é que a gente vai chamar depois lá de sistema isolado. Tá bom? Bom, item C. Explique o sinal, o significado do sinal, né? A força está sendo aplicada na direção, ó. Então aqui eu vou escrever assim, ó. Vou colocar aqui, observação. A força é aplicada no sentido oposto ao adotado como positivo. Por isso o sinalzinho dela deu negativo. Tá? Agora o item C. Calcule o impulso aplicado na bola enquanto ela interagia com a parede. Como a gente achou a força, né? O impulso é igual a... Você pode calcular a variação da quantidade de movimento ou fazer força vezes tempo mesmo, né? Ó. Então nós temos que força 66. Aí eu vou calcular o módulo, tá? Que eu vou deixar em módulo. Vezes 5, 10 a menos 2. Que vai dar exatamente esse 3,3 aqui, ó. Que é a variação da quantidade de movimento. 3,3 newtons vezes segundo. Tá? A gente já tinha visto isso. Ó. Isso aqui já era o impulso. Ó. A variação da quantidade de movimento. Toda essa parte aqui era o impulso. Ok? Podem printar, galera. Vixe. Desculpa, gente. Deixa eu fechar o microfone para tossir, né? Aí.
Pronto, peraí. Questão número 3. Buriti é uma palmeira alta comum no Brasil central e no sul da planície amazônica. O fruto do buriti, eles são pequenos e têm em média 30 gramas de massa, cai de uma altura de 20 metros e para, amortecido pelo solo. Aí as considerações são legais, né? O buriti dá em solos fofos e úmidos. Suponha que na interação do fruto com o solo, a sua velocidade se reduza até o repouso durante um tempo de 0,06 segundos. Então, nós estamos tratando de uma colisão inelástica, né? Ele vai grudar, plaque, no corpo. Então, ele vai parar, vai parar no chão ali. Só que, até ele parar, demora um tempinho. Né? Ele vai afundando no solo e para em 0,06 segundos. Considerando desprezível a resistência do ar, então, quer dizer, essa informação também é importante porque nós estamos falando que ele está em queda livre. Determine o módulo da força resultante média exercida sobre o fruto durante a interação com o solo. É muito parecido com esse da parede. Ele quer a força, só que agora o corpo bateu e parou. Ele não bateu e voltou. Não é isso? Tá? Então, a forma de resolver é a mesma. Só tem um problema. Né? Vamos tentar desenhar a situação. Então, imagina o buriti lá em cima, né, caindo. Aí o solo está aqui. Ele partiu aqui do repouso. Quando ele for encostar no solo, tipo, no momento, um instante anterior a ele encostar, ele está com uma velocidade v final. Desse trajeto que tem uma altura h, que nós sabemos a altura h, 20 metros. Durante a colisão, agora vamos pensar na história do durante, né? Enquanto ele está afundando aqui no solo, vou tentar desenhar ele meio achatadinho, ó, né? Porque ele bateu ali. A força que o solo está fazendo nele está para cima. Por isso ele vai parar. A força que o solo faz nele. Então essa força vai frear ele. Só que por que o fruto esmaga, gente? Por um motivo muito simples. Porque o tempo que ele demora para desacelerar é muito grande. Né? É muito pequeno. Quanto mais rápido ele desacelera, pior é o efeito sobre a matéria. Né? Ela acaba esmagando. Né? Que é o que acontece nas colisões entre veículos. Vocês já devem ter ouvido isso em aula de física, com certeza, né? Que o material dos carros hoje em dia ele é um material mais flexível por dois motivos. Primeiro motivo, absorver impacto. Né? Ele deforma bastante e vai absorvendo o impacto que seria direto no motorista. Segundo, se o carro tem uma quantidade de peças que são flexíveis, no momento que ele bate, até ele esmagar, demora um tempo maior para o corpo entrar em repouso. Então isso supostamente diminui o tranco. Né? Tudo é meio que pensado. Bom, qual que é o problema, gente? Na colisão, essa velocidade aqui, ó, ela é a velocidade imediatamente antes da colisão. Tá bom? Por que isso é importante? Porque a gente vai aplicar o teorema do impulso. Né? Então, o que a gente vai pensar? Eu vou dizer assim, olha, o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Só que notem que a quantidade de movimento inicial depende desta velocidade aqui, ó. Ela é a velocidade inicial, ó, da colisão. Então, eu nem vou abrir essa conta ainda, porque eu tenho um problema para resolver. Aceito sugestões para esse problema. Vocês sabem qual é o problema, né?
Por que nem adianta eu tentar abrir a fórmula? Lembra que eu quero encontrar o quê? A força, não é? A força. Mas eu não vou abrir a fórmula porque tem uma outra coisa que está faltando ainda, que é a nossa velocidade. Como eu resolvo esse problema? Ó. Ele não sai do repouso? Sim. Então dá para cancelar inicial, não dá? Pera aí, cuidado, Edu. Olha só. Ele sai do repouso aqui, ó. Eu quero essa velocidade. Essa aqui, ó. É, conservação da energia mecânica. Sim, mas aí eu posso fazer para eu achar a velocidade. Porque assim, na queda, no impacto, Edu, essa Aham. quantidade de movimento vai ser zero, ó. Por quê? O que ele considera com depois da colisão? É quando o fruto já está esmagado no chão. Então ele vai bater, vai freando, a velocidade pós-colisão é zero. Tá? Entendeu? Tá? Tem que tomar cuidado, porque essa velocidade aqui não é a quantidade de movimento inicial. Eu não vou pensar nesse trecho aqui. Ó. Esse trecho aqui, eu posso resolver por dois caminhos. Um, acho que a Vi falou agora. Eu posso resolver por conservação de energia. Eu posso falar, olha, toda a energia que ele tinha aqui no ponto A era mecânica, era potencial. No ponto B eu tenho a cinética. Peraí, apareceu alguma coisa aqui. Ó, é isso. Isso. Tá certo. É isso aí. Tá certinho. Você pode fazer por energia, então eu posso fazer assim, ó. A energia potencial no ponto A tem que ser igual à energia cinética no ponto B. Daqui eu desenvolvo o que? mv quadrado. Opa, perdão. mgh igual a mv quadrado sobre 2. Por cinemática, você chega na mesma fórmula. Ó, sabe por quê, gente? Qual é a velocidade do corpo, então? É a raiz quadrada de 2 de h. Essa velocidade eu vou chamar de VF. Para esse trecho do percurso, né? Ó. Tá? Ou podia fazer também por vovô ateu. Se bem que eu não tenho tempo de queda, né? Eu não tenho tempo de queda, mas eu posso fazer por Torricelli também. Sabe por quê? Ele deu altura. Né? Então dá na mesma. Então fica raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes h, que é 20. Então vai dar 400, né? Vai dar 20. Então a velocidade antes da colisão é igual a 20. Essa é a velocidade aqui, ó. Agora eu vou entrar no outro passo do problema, que é o que aconteceu na colisão. Então, na colisão, a parede aplicou um impulso no corpo. Então, o impulso aplicado pela parede, ele vai causar uma variação na quantidade de movimento no buriti. Tá? Bom, aí abrindo. Vamos abrir. Ô, Dan, rapidão. Pode falar. Ó, só uma pergunta. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser na velocidade final, quando ele estiver quase tocando o solo. Ah, entendi. Isso, Eu tava isso. considerando como se ele estivesse lá em cima da árvore. Não. Ah, Esquece entendi. esse trecho. Na verdade, esse trecho aqui AB, ele só foi mostrado para que a gente conseguisse achar essa bendita velocidade aqui, ó. Entendi. Tá? Beleza? Por isso que eu gosto de fazer esse desenho, porque essa situação ela é muito foda de entender, cara. Tá? Então vamos lá, ó. Força da parede vezes a variação do tempo vezes ΔT, né? É igual ao Q final, que é zero, menos Q inicial. A força da parede vezes... Vamos abrir já, né? 6 10 a menos 2 igual. Aí aqui fica assim, menos a massa do corpo, que é 30 10 a menos 3,
vezes a velocidade que ele tinha lá naquele momentinho antes de bater, que é 20. Então a força da parede, acho que aqui nem vai valer a pena escrever em potência de 10, viu, moçada? Quer ver, ó? Vai ficar... Ah, não, vai dar porque eu vou ter que dividir, é melhor. Então aqui fica 610 a menos 3, ou 610 a menos 1, né? Sobre 610 a menos 2. Dividido ali. Então a força na parede é igual a 10 a menos 1, né? 10, 0,1 newton. 0,1 newton. O outro tinha dado 0,66, né? Naquele outro que a gente fez, tá mais ou menos na ordem de grandeza ali, ó. Um corpo levinho também, uma massa de 30 gramas. O outro era 60 gramas, né? A velocidade aqui é 20. Por que que no outro... Vamos ver se vocês conseguem responder essa pergunta. Por que que no outro a força média... Por que que no outro a força média foi tão maior? Vocês conseguem imaginar por quê? Nesse aqui, ó. Olha a força ali, ó. Ele era mais pesado. Ele era mais pesado, bem, tipo, a massa era o dobro, e ele bateu e voltou, cara. Tipo, ele não bateu e grudou. Então, porque quando você bate e gruda, você meio que para. Então, você tem uma variação de quantidade de movimento menor. Portanto, o impulso é menor. Só que se o impulso foi tão grande a ponto de você bater e inverter o sentido do movimento, você vê que a força, ó, ficou bem maior, tá bom? Beleza. Podem tirar print. Essa força da parede, por que que ela não ficou negativa? Ficou sim. Ela ficou, o Danilo que não colocou, Edu. Relaxa. Ó, porque tem um menos aqui, ó, tá vendo? Ó, esse Merites aqui, ó. Ele tava lá, só que daí eu esqueci dele, tá? Beleza. Peraí que eu acho que tem uma coisa aqui. Porque eu não tenho tempo, ô Dudes. Porque, ó, se você vai fazer por vovô ateu, você não tem, a não ser que você faça primeiro o tempo de queda, né? Isso aqui seria, na verdade, o tempo de queda. Então, daria uma volta maior. Por quê? Você acha o tempo de queda, que é raiz quadrada de 2h sobre g. Porque você tem o g e o h. Joga o tempo de queda no vovô ateu. Aí você acha o a velocidade final, tá? Por isso que eu falei. Aí eu sempre, porque assim, a gente sempre pensa, né, quando você vai mexer com cinemática, no vovô ateu e no sorvetão. A gente não pode esquecer do Torricelli, porque o Torricelli ele dá um atalho. Você consegue achar por Torricelli, ó, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a h. Olha que bonito isso, ó. Como ele partiu do repouso, Duda? Tchau. V igual raiz quadrada de 2 de h. Chegamos na mesma coisa da energia. Quer dizer, você resolver por energia, dá na mesma de, assim, nesse ponto, né, dá na mesma por fazer por cinemática. Tá? Os caras ainda falam que física é exatas, tá vendo? Como tem várias respostas possíveis. Viu? Vocês estão... Tá vendo? Não tem várias respostas possíveis. É assim, cara. Chato, né, cara? Ai, ai. Agora começam as outras situaçõezinhas, né? 2 patinadores, A com 80 quilos e B com 100 quilos de massa, estão em pé, um em frente ao outro. Após se empurrarem mutuamente, o patinador B adquire a velocidade de 4 metros por segundo. Tá, antes da gente ler as perguntas, né, vamos desenhar. Então, ó, você tem um patinador A e um patinador B parados. Isso aqui é um sistema, gente. Tá? Antes da colisão. Na verdade, isso é uma colisão ao contrário, né? Aí, um empurra o outro. Então, tem uma força interna aqui, ó. Tem uma força interna do sistema. Quando um empurra o outro, um sai
para o lado com velocidade V'A, ou VA só, vamos chamar de VA só, né? Não precisa ser VA. E o outro sai com velocidade VB, que eu sei o valor. Ele vale 4. Prontinho. Gente, isso é um caso bem típico de explosão, né? A gente pode pensar nos dois patinadores como sendo um único corpo e por ação de uma força externa, esse corpo se fragmenta em 2 pedaços. Um pedaço vai para um lado, outro pedaço vai para o outro. É exatamente o modelo de colisão, de explosão, só que aplicado com 2 pessoas. Beleza, isso aqui é o depois. Bom, aí ele pede algumas coisas aqui. Ele pede, calcule o impulso recebido pelo patinador B. Vamos lembrar, né, gente, que o impulso ele é resultado de uma força, não é? Então é assim, o A aplica o impulso no B, mas o B também aplica no A. A ideia da ação e reação, ela vale para o impulso. Tipo, se eu empurro a parede, eu estou aplicando um impulso na parede. O problema é que a parede não se mexe. Esse é o problema, tá? Então aqui você tem... Bom, para eu calcular o impulso, eu vou pensar no impulso como sendo a variação da quantidade de movimento do sistema. Tá? Beleza. Para fazer isso, eu posso pensar ou no corpo A isoladamente ou no corpo B isoladamente. Né? Como ele quer o impulso no corpo B, então eu vou calcular a variação da quantidade de movimento nele. Tá? Esse vai ser o impulso aplicado de A em B. Pensa desse jeito, tá? O impulso aplicado de A em B causa a variação da quantidade de movimento do B. Então fica impulso de A para B é igual a Q final do B menos Q inicial de B. Beleza, isso fica impulso de A em B igual. Q final, massa dele vezes 4. Espera aí. Vamos colocar separadinho. V final menos. A quantidade de movimento inicial dele é 0. Porque ele estava parado, né, junto com o corpo. Então, impulso de A em B é igual a massa do B, que é 100 kg, vezes a velocidade dele, que é 4 metros por segundo. Então, isso dá 400 newton vezes segundo. Tá? Olha o que ele fala no item B, pessoal, para dar uma reforçada naquilo que eu tinha comentado agora há pouco. Ó. Uma vez que o impulso tem o mesmo valor em módulo para os 2 patinadores, determine a velocidade adquirida pelo patinador A. Então, assim, talvez vocês devam estar pensando assim, não sei se vocês estão pensando, né? Mas, Danilo, mas você não adotou sentido aqui, né? Não adotei. Não adotei porque, pelo menos para responder o item A, eu não precisaria. E também não vou precisar para o item B. Por quê? Vamos pensar assim, se eu adoto um sentido para a direita como positivo, que é o que a gente normalmente faz, a velocidade do B é positiva e o impulso do B é positivo. Dentro dessa lógica, o impulso do A, o impulso que o B exerce em A, seria menos 400, concorda? O impulso é o mesmo, com o sinal negativo. Esse impulso de menos 400 vai fazer o corpo A ficar com uma velocidade negativa. Então, como eu estou trabalhando só com um corpo, eu não preciso adotar o sentido aqui. Porque ele não está indo e voltando. Ele está parado e depois ele começa a andar. Então, para o corpo B, para o corpo A, parar,
eu posso dizer que o módulo do impulso que B exerce em A é igual a 400 também. Esse impulso de B em A vai causar uma variação da quantidade de movimento em A, Q final menos Q inicial. Percebe que eu não precisaria colocar o negativo, porque eu ia colocar o negativo aqui, ó. Ia colocar o negativo aqui e depois ia cortar. Então nem vou me preocupar com o sinal nesse caso. Como o corpo A também estava parado no começo, 0 para ele. Então fica 400 igual a massa do corpo A, que é 80, vezes VA. VA igual a 5 metros por segundo. Né? Você pode deixar o V assim, desse jeito que já está em módulo, ou fazer assim, né? O módulo do VA, ó. Opa. Não precisa desse aqui menos, não. 5. Né? Claro que num sistema de coordenadas ali a gente colocaria menos 5, né? Se fosse fazer uma conta. Tranquilo? Aí olha a pergunta que ele fala. Use a terceira lei de Newton e o teorema do impulso para explicar por que o módulo do impulso é igual para ambos os patinadores. Então ele quer que a gente justifique. Tá? A gente pode fazer uma justificativa escrita, se for uma coisa sucinta, né? Nesse caso, por exemplo, como a gente não precisa, porque assim, o que fala a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é a ideia da ação e reação. O impulso causa variação na quantidade de movimento. Isso a gente já sabe. Então, eu posso justificar da seguinte forma, ó. A força trocada entre A e B constitui uma ação-reação. Ou seja, F que A faz em B é igual a F que B faz em A. Certo? Ponto. Tal força atua pelo mesmo intervalo de tempo nos corpos. Pelo mesmo ΔT nos corpos. Certo? Então, ó, a força que atua nos corpos tem o mesmo módulo. Beleza? Atuam pelo mesmo intervalo. Portanto, o impulso de AB, que é igual a FAB, vezes tempo. E o impulso que B exerce em A também é FBA vezes tempo. Ou seja, eu estou tentando explicar aquilo que eu contei para vocês agora há pouco. Então, se a força é a mesma e atua do mesmo intervalo de tempo, assim, impulso de AB igual ao impulso de BA. Tá? Beleza? Um outro jeito de você pensar, que você poderia justificar, é assim, ó. Qual foi a variação de quantidade de movimento sofrida pelo corpo A? Foi a mesma do corpo B. Ó, isso aqui é a variação da quantidade de movimento, ó, do corpo.
Se os dois corpos sofreram a mesma variação da quantidade de movimento, eles têm o mesmo impulso agindo sobre eles. Isso é uma outra forma de explicar também, tá? Tranquilo, gente? Perguntas? Porque agora está na hora do nosso intervalinho. Beleza. Então tá, ó, eu vou pausar aqui.